Boa noite, pessoal. Resolvemos falar com vocês mais uma vez pelo YouTube, de forma virtual, pois a pandemia continua fazendo vítimas e os nossos trabalhos ainda estão sendo feitos dessa forma virtual. Está faltando assunto já, porque parece que aquilo que eu achava muito importante para falar para vocês, eu já falei nesse canal. Vocês têm já um vasto material nesse canal do YouTube. E como a gente não tem se encontrado, a gente não tem feito essa troca de saberes. Então eu estou sem saber o que é importante falar agora para as pessoas da casa de oração. O que as pessoas da casa de oração gostariam de saber da gente. Então convido quem tem os meus contatos pelo computador, ou se quiser vir pessoalmente, a livraria não fechou nenhum dia, tá? Estou atendendo regularmente. Conversem com a gente e a gente então pode programar para as próximas semanas o assunto que seja do interesse de vocês. Então hoje eu vou falar da minha experiência com o estudo do livro Nosso Lar. Na casa de oração nós temos várias turmas, em cada nível, recebendo algum tipo de instrução. Eu faço parte da sala número 1. Na sala número 1, a gente resolveu, durante a pandemia, fazer um estudo usando o aplicativo do Skype. Então, toda terça-feira, às 20 horas, até às 21, a gente se reúne na sala de estudo do Skype e a gente normalmente segue um livro. A gente já fez o livro, o que é o livro dos Espíritos, fomos até o final e agora iniciamos o livro Nosso Lar. Então, uma pessoa vai lendo um trecho do capítulo marcado para o dia e de tanto em tanto a gente dá uma parada para alguém fazer uma observação do que existe de interessante naquele trecho que foi lido. E a gente está conseguindo fazer porque a nossa turma, que se reúne na terça-feira, todos eles já leram o livro Nosso Lar. Então, o rendimento está sendo muito bom. A gente está conseguindo fazer 2 capítulos por cada terça-feira. A gente está levando, em média, meia hora para cada capítulo. Leitura, comentários, observações e conversa sobre o que foi lido, tá? Está sendo muito bacana. Nós já fomos até o capítulo 22. E hoje, então, eu vou falar um pouquinho para vocês do que a gente encontrou nesses estudos aí. As autoridades espirituais, os grandões da espiritualidade, já tinham escrito pelo Allan Kardec o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a Revista Espírita, e o que é o Espiritismo, e já tinha vindo Ernesto Bozano, o Leon Denis, essa turma toda, mas faltavam algo mais. Então essas autoridades espirituais resolveram enviar ao mundo material detalhes do mundo espiritual para despertar as inteligências sobre a continuidade da vida espiritual. Emmanuel é o orientador do médium Chico Xavier. Assumiu essa tarefa de revelar, através da psicografia, os detalhes da vida espiritual e a sua dinâmica, o seu dia a dia, como as pessoas vivem depois da morte do corpo físico. As pessoas continuam vivendo. Prepararam para isso um espírito amigo, que usou o pseudônimo André Luiz, a fim de transmitir suas experiências logo após o seu desencarne. Então era um médico encarnado, desencarnou, e no livro a gente vai ver como foi a adaptação dele lá no
Nosso Lar, e ele então resolveu, por intercessão do Emmanuel, se aproximar de Chico Xavier para descrever essa experiência dele. Esse nome André Luiz vocês não vão encontrar, porque ele usou um pseudônimo. A família dele, quando ele escreveu esse livro, em 1938, se passa os relatos do livro, e a família dele ainda estava encarnada. Então, para preservar a família, foi usado um pseudônimo, e não é para identificar quem era esse médico quando encarnado, tá? É André Luiz, acabou. Ele foi escolhido por ter passado por experiências e conhecimentos parecidos com os dos desencarnados comum. Após uma doença, o médico que tinha acabado de desencarnar desperta num ambiente sombrio e desconhecido. Mas, depois de um tempo lá nesse local que ele chama de umbral mais grosseiro, umbral mais pesado, ele consegue se humilhar, pedir numa prece muito comovida, e algum tempo depois, então, ele é levado à colônia espiritual Nosso Lar. Um lugar que ele nunca imaginou existir, e que, ao mesmo tempo, é bem semelhante à Terra. É nessa região de cura, aprendizado e constante trânsito. Então vamos lá, essa colônia Nosso Lar, ela fica no umbral. Então é comum no meio espírita se falar que Nosso Lar é o céu dos espíritas, que o umbral é um inferno dos espíritas. Só que a colônia Nosso Lar, ela está no umbral. A palavra umbral, vamos entender uma coisa, eu tenho um cômodo iluminado aqui, eu tenho um cômodo iluminado ali, e eu tenho uma porta que interliga esses dois cômodos. Então, quando eu passar pela porta, é uma região de sombra, é uma região que não tem nem a totalidade da sombra desse cômodo, nem a totalidade da sombra daquele outro cômodo. É uma zona umbralina. Então eu tenho que passar pelo umbral para ir de um cômodo ao outro. Então é isso que ele quer dizer, que essa colônia Nosso Lar, essa região do umbral, você chega no umbral da porta, ou você vai a mundos superiores, ou você volta para a vida de encarnado, tá? É uma região de trânsito. André Luiz passa a entender que existe uma realidade à nossa espera após a morte. Todo mundo que desencarnar, então, vai passar por essa região do umbral. Uma nova forma de viver que representa apenas o início de uma jornada. Vamos explicar um pouquinho melhor isso daí, fazendo um exemplo do estudante que completou o 2º grau. Ele quer entrar numa faculdade. Então ele vai prestar um vestibular ou um Enem para ser avaliado se ele tem condições de ser admitido naquela faculdade. Se as notas que ele tirar forem boas, ele vai ser admitido na faculdade. Se não, ele volta e vai fazer um novo cursinho, para no ano que vem, quando tiver um novo exame, ele vê se ele agora já tem condições de ir para a faculdade. A mesma coisa acontece nessa região do umbral. Eu desencarno, eu vou passar uma temporada nesse umbral. Nesse umbral, eu vou ser adaptado, harmonizado, para ver se eu tenho condições de continuar no mundo superior, ir para a faculdade, ou se eu tenho que voltar a reencarnar no mundo carnal, fazer o cursinho novamente, até eu conseguir ir para a faculdade, passar pelo umbral e ir para o mundo superior. Está mais claro agora? Nos primeiros capítulos do livro, o espírito André Luiz transmite suas observações e descobertas sobre a região espiritual, repleta de intensas atividades. A colônia Nosso Lar, onde espíritos procedentes do plano terrestre passam por uma recuperação e educação espiritual antes de continuar seus caminhos. Então, no umbral você passa por
recuperação, educação espiritual, para ver se você já pode ir para o mundo superior ou se você tem que voltar a reencarnar. A narrativa vibrante foi psicografada por Chico Xavier em 1944, mas nos livros a gente percebe que, principalmente no começo do livro, eles estão em 1939, tá? André Luiz ficou muito surpreso quando soube, pelo assistente Lísias, que passou mais de 8 anos no umbral inferior. Ficou muito emocionado ao saber do tempo perdido na posição mental de médico da Terra, vaidoso, distante de reconhecer sua posição de filho do alto. Então aqui você vai ver que o desencarnado perde um pouco da noção de tempo e espaço. Já tinha se passado mais de 8 anos e ele não tinha percebido, porque ele ainda tinha aquela mentalidade de médico vaidoso. O que eu estou fazendo numa região dessa? Bom, apesar de todos os esforços da sua mãe, intercedendo junto ao ministro Clarencio na colônia Nosso Lar, André sofreu por anos no umbral. Ela o ajudou dia e noite, desde o desencarne pelo suicídio indireto. Isso daqui ele não se conformava, tá? Lá na região inferior, a pessoal, muitos espíritos desequilibrados junto com ele naquela região do umbral inferior, e esses desequilibrados faziam aquele escândalo de desespero, e tinha outros que vinham e infernizá-lo, chamando ele de suicida. E ele dizia que não, que ele era médico, que ele sabia que ele teve doente, que ele desencarnou no hospital. Então, aqui está falando novamente de suicídio indireto. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Ela nunca o abandonou, apesar de André Luiz ter abandonado todos os ideais de humildade, reconhecimento. Ainda era um médico orgulhoso, vaidoso. Atendendo aos apelos da mãe Clarencio, logo encontrou o enfermo no umbral. Nós vamos ver mais na frente, Clarencio é um ministro lá de Nosso Lar. A mãe de André Luiz está em mundo superior. Então ela usou o serviço de Clarencio para localizar o André Luiz no umbral. Mas André Luiz demorou a encontrar Clarencio, por causa do seu estado mental. Lembra que eu falei do médico vaidoso, orgulhoso? Então Clarencio já sabia que André Luiz estava ali, mas André Luiz ainda não conseguia perceber Clarencio, e Clarencio não podia socorrê-lo ainda. Essa ajuda se deu por intercessão da sua mãe, que pediu para o Clarencio ir lá ajudar o filho, e por mérito do próprio André Luiz, que, quando encarnado, tinha proporcionado mais de 6.000 consultas gratuitas a outros necessitados, que agora lhe eram gratos. Então, veja bem, André Luiz tinha feito essas consultas gratuitas, mas vamos atender esse pessoal aí. Mas não era tanto assim um sentimento de caridade, só que isso ficou registrado. Então ele tinha méritos para ser socorrido. Primeiro, por intercessão da sua mãe, e segundo, por essas coisas que ele fez sem nem muito pensar no futuro, mas tinha gente grata a ele por essas consultas. E isso tudo valeu, então, para ele ser atendido. Ele teve méritos. André Luiz não reconhecia que tudo no universo pertence a Deus. Então ele fazia por fazer, ele não estava ciente de que até aquele conhecimento de medicina que ele tinha era de Deus, não era do médico vaidoso. Então ele demorou mais tempo na ilusão e no sofrimento. Com as lágrimas redentoras do reconhecimento, então depois de 8 anos e meio ele se arrependeu, tá? E ele fez uma oração sentida, sincera. Isso daí permitiu a Clarencio poder fazer o resgate. É certo que teria sofrido por muito mais tempo no umbral inferior, sem a intercessão permitida pela misericórdia divina. Esse sofrimento acontece a muitos que decidem pelo caminho da revolta, do mal, fechando-se totalmente ao socorro. A mãe de André Luiz alegrou-se muito quando soube que o próprio filho tinha rasgado os véus escuros com os recursos da oração.
O médico Henrique de Luna é um médico do hospital onde André Luiz foi acolhido lá em Nosso Lar, tá? Diagnosticou a causa do suicídio de André Luiz, quando ele ainda estava internado em uma das alas do hospital da colônia, lá no Nosso Lar. Apesar do corpo biológico ter ainda muitas reservas de energias, o excesso de bebidas alcoólicas e a alimentação descuidada do André Luiz destruiu o seu aparelho gástrico, maltratando os rins e o fígado, e as poucas energias que lhe restavam foram consumidas pela sífilis. Só que a sífilis não teria agravado tanto o seu estado se ele não tivesse um temperamento tão colérico. Ele tratava mal e ofendia os semelhantes, o que o levava a sintonizar com os seres doentes e inferiores, agravando ainda mais seu estado físico. Atraía para si as vibrações destruidoras das pessoas que ele ofendia. Por falta de fraternidade e intemperança, desenvolveu uma oclusão intestinal, causada por elementos cancerígenos, o que levou à falência dos órgãos. Enfim, ele desperdiçou patrimônios preciosos da experiência física. Incontestavelmente, foi um suicídio indireto. Então, dei já uma boa noção do que trata esse livro Nosso Lar. Vou fazer agora com vocês uma pequena descrição de cada capítulo, até o capítulo 20, tá bom? Nós fomos até o capítulo 22, eu vou falar dos primeiros 20 capítulos do livro. Não para contar a história para vocês, porque seria interessante que vocês fizessem essa leitura. Então eu vou falar do que trata nesses primeiros 20 capítulos, justamente para despertar o interesse de vocês adquirirem esse livro. E aconselho que quem lê um livro importante como esse, numa primeira leitura, vá de ponta a ponta. Por quê? Porque quando você está lendo, você quer saber no que vai dar isso, o que vai acontecer depois. Então você pega o livro e vai na sequência ler o livro todinho. Agora é importante, é interessante, num livro desses de estudo, você voltar e fazer um estudo capítulo a capítulo, como nós estamos fazendo nessas reuniões do Skype. Então cada capítulo agora é lido novamente e a gente vai parar nos pontos mais importantes para ver o que está sendo mostrado para a gente que a gente nem imaginava, tá? Recomendo a todo mundo. Então vamos lá, no primeiro capítulo ele vai descrever as zonas inferiores. O médico desencarnou no hospital e se viu numa zona de umbral inferior. Descreve as agruras que passou, a perda de noção e espaço. Ele nem imaginava que ficou mais de 8 anos nessa região. Clarencio, que é um dos ministros lá do Nosso Lar, ele consegue então, depois que o André Luiz humildemente faz a prece, ele consegue perceber o Clarencio. Então esse capítulo fala mais isso daí, da zona inferior até o ponto que André Luiz faz a oração e o Clarencio consegue se apresentar. No capítulo 3, oração coletiva, ele já está internado no hospital, já está tendo alguma recuperação e ele percebe que no entardecer o pessoal vai se retirar para a oração coletiva. E ele pede para ir junto, e ele é levado a um cômodo onde tem uma abóboda toda ornada e um telão. E nesse telão ele vê outras pessoas reunidas, que é costume em Nosso Lar, às 18 horas todo mundo se reunir na frente de um telão. Nesse telão é transmitida a oração na governadoria. O governador ao centro conduz a vibração, recebe um facho de energia do alto e 72 ministros à volta do governador, em oração coletiva. E um desses ministros é o Clarencio, que nós vimos aí já. O médico espiritual recebe o diagnóstico de suicídio indireto. Então, no quarto capítulo, o capítulo tem o nome O Médico Espiritual.
Então, o Deluna, lá o médico do nosso lar, explica para o André Luiz que ele tinha sido suicida, assim, direto, tá? No capítulo 5, recebendo assistência, ele agora conhece Lísias. Lísias é um enfermeiro e visitador, e vai dar a ele as primeiras explicações sobre o nosso lar. Então, Lísias visita regularmente André Luiz, eles desenvolvem uma amizade muito bacana, e o Lísias então vai dando a ele as explicações de como funciona a colônia. Capítulo 6, o 6º capítulo, ele chama Precioso Aviso. Ele recebe uma visita do ministro Clarencio, e depois de muito reclamar, ele recebe um alerta do Clarencio que é inconveniente ele continuar reclamando desse jeito. No capítulo 7, explicações de Lísias, dizendo que ainda não recebeu a visita da mãe. A mãe já era desencarnada, o pai já era desencarnado, tinha 3 irmãs desencarnadas, ninguém veio me visitar, e Lísias então explica para ele que a mãe dele não veio ainda visitá-lo, porque ela reside em plano superior, mas que ela está muito preocupada com ele, sim. Capítulo 8, Organização de Serviços. Ele sai pela primeira vez do hospital, ele vai fazer um rolê com o Lísias pela cidade Nosso Lar. E o Lísias descreve para o André Luiz a organização da colônia. No capítulo 9, nessas conversas com Lísias fala das mudanças que tiveram que ser implantadas pela governadoria de Nosso Lar para promover uma mudança nos hábitos alimentares dos desencarnados. Então, primeira surpresa, desencarnado tem fome e quer comer. E não é qualquer coisinha que serve para ele, não. Então, foi preciso um ato mais rigoroso do governador para poder esse pessoal se adaptar com uma comida mais leve, tá? Mas deu revolta, deu o que fazer. Esse capítulo é interessante, tá? No capítulo 10, eles saem para fazer um passeio mais longo. O nome do capítulo é No Bosque das Águas. Ele descreve o sistema de transporte. Ele chama de aérobus. Esse aérobus é um tipo de um bonde, um funicular. E funicular é esses bondes como tem no Rio de Janeiro, guiado por cabo, né? Só que nessa descrição que ele faz, ele diz que esse bonde longo, comprido, ele não é visível os cabos. Ele tem uma série de antenas no telhado e ele sobe, desce e toca quando ele está para cima, e com algumas paradas ele chega então nesse Bosque das Águas. E aqui ele recebe informações da importância da água nessa colônia. Nesse Bosque das Águas chega um rio. Bom, vocês vão falar assim, mas tem rio no plano espiritual? Sim, tem rio. Se tem rio, tem chuva. Chuva na montanha que produz um rio. Esse rio, então, é canalizado nesse Bosque das Águas, fornece água para toda a cidade Nosso Lar, e depois toda a água que foi utilizada chega no bosque novamente, onde ela é tratada e volta para o curso do rio, e onde ele vai desaguar no mar. Aí o pessoal fala que Nosso Lar está em cima do Rio de Janeiro. Como é que essa água do rio, do mar de Nosso Lar não desceu para o Rio de Janeiro? Então aí fica um pouco complicado de entender, porque é uma outra vibração. Não quer dizer em cima, fisicamente em cima. Porque do Rio de Janeiro sai avião, sai jato toda hora, atinge alturas elevadas e nunca bateu nenhum prédio de Nosso Lar. Então acima quer dizer numa vibração acima, ok? Capítulo 11. Notícias do plano. Lísias fala da governadoria, dos 6 ministérios, e que isso tudo, essa organização da colônia Nosso Lar, foi baseada numa cidade vizinha chamada Alvorada Nova. Por outros livros, nós sabemos que Alvorada Nova é a cidade espiritual que tem aqui em São Paulo.
Então isso daí dá para vocês uma dimensão dessa cidade Nosso Lar e dessa cidade Alvorada Nova. Porque no livro ele descreve que é uma cidade vizinha. E Alvorada Nova é vizinha à cidade Nosso Lar, Alvorada Nova em São Paulo, cidade Nosso Lar no Rio de Janeiro. Vocês vejam o tamanho dessa cidade, tá? Então quem viu o filme, viu uma vilinha retratada no filme, mas é problema de recursos financeiros. Para fazer aquela maquete que mostrou aquela vilinha lá, foi usado muitos recursos que no Brasil nós não temos tanto. Foi utilizado até um estúdio canadense para fazer os efeitos especiais, mas nada como ler um livro, tá? Então agora você imagina o tamanho dessa cidade. No capítulo 12, ele vai falar do umbral. Lísias escreve que o umbral funciona como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais. O que é isso? Então você desencarna com ódio, você desencarna com amor obsessivo, você desencarna com vícios, e isso tudo são resíduos mentais. Então existe esse umbral inferior aí, que é onde você vai esgotar esses fluidos, para você poder, no futuro, frequentar cursos e ensinamentos e harmonização. Ok? Capítulo 13. No gabinete do ministro. Então o André Luiz já estava aborrecido, se sentindo melhor no hospital, ele queria atividades, ele tem falta da vida de médico importante que ele teve no Rio de Janeiro. Então ele pede uma audiência com Clarencio. Clarencio, o ministro, recebe ele e uma senhora. É costume, então, receber 2 por vezes. E a senhora, por ter chegado antes, conversa primeiro com Clarencio. E ela percebe que ela não vai receber o que ela estava pedindo, porque ela não tinha trabalhado em benefício ao próximo. Então aqui pela primeira vez ele vai falar do sistema de remuneração que existe em Nosso Lar. Cada hora que você trabalha em benefício do próximo, você recebe um bônus horas. Se for um trabalho sacrificioso, você recebe até dobrado. Mas você precisa ter uma quantidade de bônus horas suficiente para você usufruir de determinado benefício, ou fazer um curso, ou, enfim, existe um sistema de remuneração. O essencial não falta para ninguém que está assistido lá na colônia, mas para você ter aquele algo mais, você precisa ter bônus horas. Para conseguir bônus horas, você tem que trabalhar em benefício do próximo. E é muito interessante que qualquer trabalho você recebe um bônus hora. Se você é um governador ou um ministro, você recebe um bônus por hora de trabalho. E se você é um trabalhador mais comum, você também recebe um bônus por hora de trabalho. Capítulo 14, elucidações de Clarencio. Entrevistado, então o André Luiz viu aquela senhora ser entrevistada, já ficou velhaco, né? Porque ele viu que a coisa não é tão fácil assim, você pedir, você consegue, tá? Então ele entrevistado por Clarencio, Clarencio percebe, dá uma examinada nele e percebe que ele queria voltar a ser médico. Mas Clarencio fala que ele não tem competência para trabalhar como médico no plano espiritual onde ele está. Então, que o Clarencio, examinando a ficha dele, percebe que ele tem méritos. Lembra que eu falei agora há pouco das 6.000 consultas que ele tinha feito gratuitamente quando encarnado? Então, que ele vai receber lições. Capítulo 15, visita materna. Então ele recebe aqui a visita da mãe dele. A mãe dele, que vivia em mundo superior, ela faz um processo de adensamento do seu corpo espiritual para poder se manifestar nesse plano que está André Luiz, que é um plano intermediário. Para se apresentar nesse plano, então, precisou todo um trabalho de adensamento do corpo espiritual. Mas quando ela chega, ele pediu colinho e começou a lamentar, e ela, com muito amor, com muito carinho, deu o colinho que ele precisava, mas repreendeu que aquilo não fazia nada bem para ele, tá? Foi repreendido. No capítulo 16, continua a visita da mãe, e aí a mãe, o capítulo chama Confidências. Aí ele fica sabendo
que o pai dele já tinha desencarnado e estava envolvido com duas parceiras da vida carnal, que ele tinha uma vida paralela na vida carnal que a família nem desconfiava. E agora o pai dele desencarnado estava enredado por essas pessoas e que estava difícil de conseguir socorrer, dar um atendimento para o pai dele, que o pai dele estava conformado na situação. E fala também de duas irmãs dele que estão junto com a mãe, trabalhando em benefício do pai. E tem mais uma irmã dele que também era desencarnada, que já reencarnou na família, em benefício da família. Então você veja, a mãe em plano superior, as duas irmãs trabalhando em benefício do André Luiz, que ela intercedeu junto ao Clarencio para que ele fosse socorrido, e também para o pai que está em situação de umbral inferior também. E a outra irmã já encarnou na família para beneficiar a família encarnada. Olha como funciona, como é bem organizado esse plano espiritual. Capítulo 17, na casa de Lísias. Então aqui ele já recebeu alta do hospital. E o Clarencio diz que vai providenciar um local para ele se hospedar. O Lísias, ouvindo isso, se oferece a hospedá-lo na casa do Lísias. Então, nesse capítulo, ele descreve a moradia, como é a residência da família do Lísias no plano espiritual. É muito legal esse capítulo, tá? Então vai falar da biblioteca, que tem um local de destaque na casa, as obras de arte em forma de quadros nas paredes, instrumento musical. E o que mais chama a atenção da gente é quando ele descreve o banheiro. Então, nós vamos falar um pouquinho na frente de alimentação. Se você se alimenta, mesmo que seja com um caldo, aquilo que você não digerir totalmente, você vai ter que excretar. Então, existe nas residências em nosso lar um banheiro. Ninguém nunca pensou isso, mas esse livro tem muita coisa que ninguém nunca pensou, tá? Capítulo 18. Amor, alimento das almas, é o nome do capítulo. Então, eles estão à mesa se alimentando e comentando sobre a importância dos fluidos benéficos, que são muito mais importantes do que o alimento que eles estão ingerindo. Então, esses fluidos benéficos, o que são? O amor incondicional, aquele entendimento, aquela amorosidade, é muito mais benéfico para o espírito que vive aí nessa região transitória de nosso lar do que os próprios alimentos. Mas eles não dispensam ainda um alimento, não. No capítulo 9, ele vai falar da jovem desencarnada. Uma neta da dona Laura, mãe do Lísias, desencarnou e a dona Laura conseguiu, junto aos ministérios, que ela fosse atendida no lar da dona Laura. Então essa moça está num quarto na residência da dona Laura. E ele é feito as apresentações, as conversas. Então é explicado nesse capítulo aqui que essa moça não se alimenta à mesa junto com os outros porque ela ainda está muito desequilibrada. E esse desequilíbrio mental dela poderia contaminar o alimento dos outros, a mesa, tá? No capítulo 20, então, vamos encerrar por aqui, ele vai ter noções de nosso lar. Então ele vai descrever o esforço de todos os moradores daquela residência, daquele lar, para manterem essa harmonia necessária que, como nós vimos aqui agora há pouco, alimenta muito mais do que o alimento que eles têm lá em nosso lar, que eles servem à mesa. Tá bom, pessoal? Acho que o que eu falei é suficiente para despertar a curiosidade de quem não leu esse livro. E de quem leu de uma tacada só, que volte a reler esse livro, fazendo paradas, analisando o que está sendo mostrado, as novidades que tem nesse livro. E quem só leu o livro, quem só viu o filme, que pegue o livro agora,
porque vai ver que o filme foi muito bom, foi formidável, foi muito interessante. Foi feito com os melhores recursos que nós tínhamos, mas não foi suficiente para mostrar o que a gente percebe quando a gente faz esse estudo mais detalhado do livro. É isso que eu tinha para hoje. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.